você já acompanha o blog Listante Vencedor, você sabe que nesse ano de 2017, no início desse ano, mais precisamente em fevereiro, no mês de fevereiro, eu postei um artigo onde eu destaquei as licitações exclusivas para as microempresas e empresas de pequeno porte e o patamar de R$80 mil e o conceito de objeto divisível para definir a obrigatoriedade ou não dessa contratação em caráter exclusivo para as MEs e APPs. Bem, nesse artigo postado em fevereiro de 2017 e na semana seguinte, onde foi postada a videoaula, eu tratei do conceito do que é objeto divisível, o conceito legal sob o aspecto da legislação que regula as licitações públicas, o que é o entendimento de objeto divisível, que é completamente diferente do conceito legal contido no Código Civil sobre a divisibilidade do bem. E neste artigo, com este foco, a gente detalhou para vocês quando é que a administração pública estaria obrigada a promover licitações exclusivas para as microempresas e empresas de pequeno porte, quando o objeto ultrapassasse os R$80 mil, evidentemente, reservando aquela cota de 25% da totalidade do que ela pretende contratar. E em razão disso, considerando o conceito de visibilidade do objeto, quando seria efetivamente obrigado? Eu destaquei que não é apenas em razão do objeto ultrapassar R$80 mil que a administração pública estará obrigada a separar 25% do objeto e efetivamente licitar isso exclusivamente com as microempresas e empresas de pequeno porte. Eu deixei claro para vocês que esta regra não é obrigatória e sim condicional, devendo-se constatar ali o cumprimento de determinados requisitos, de determinadas características. Se você não lembra ou não viu esse artigo, essa videoaula, recomendo a você, procura no blog Listante Vencedor, entra lá na aba Artigos e Videoaulas, clica na lupazinha que tem do lado, na parte superior do site, do lado direito, vai ter uma lupa, clica lá e escreve 25% e você vai achar tanto o artigo escrito quanto a videoaula sobre o assunto. Na videoaula de hoje, acompanhando o artigo que a gente postou na semana passada, eu trato também desse tema, mas com o objetivo de responder a 4 perguntas que me foi feita de forma muito clara, e que a resposta parece óbvia, mas a pessoa que me perguntou estava realmente cheia de dúvidas quanto a este critério dos 25% como condicionante de uma licitação exclusiva para as microempresas e empresas de pequeno porte. E essas perguntas foram motivadas em razão de um caso prático que essa pessoa se encontrou. Essa pessoa pertence à administração pública, é uma presidente de comissão de licitação pública, e ela me perguntou, no caso dela lá, ela estava com a licitação para comprar 10 equipamentos idênticos, tá? Cada equipamento tinha um valor de R$50 mil, portanto a gente estava falando de um contrato de R$500 mil, e ela queria saber como é que faria para contratar isso, se ela estaria obrigada a separar 25% para licitar exclusivamente com as microempresas e empresas de pequeno porte, e como é que ela faria se 25% não correspondia ao número inteiro dessas unidades de equipamentos. Como eu falei para vocês, eles precisavam comprar 10 equipamentos, e 25% disso, evidentemente, são 2,5 equipamentos. E aí, como é que ela deveria proceder? Ela poderia licitar apenas 2 equipamentos, exclusivamente para as microempresas e empresas de pequeno porte, ou ela teria que licitar 3 equipamentos, ultrapassando assim a cota de 25% para as microempresas e empresas de pequeno porte. Como ela justificaria a licitação no valor correspondente a 30% daquilo que ela pretendia contratar, se a lei de licitações previa o benefício da exclusividade para as microempresas e empresas de pequeno porte, quando o limitado ao patamar de 25%.
do objeto que deveria ser licitado. A outra pergunta, apesar de ser uma pergunta, na minha opinião, muito simples de ser respondida, existia dúvida na cabeça dela, que era a questão do patamar dos R$80 mil, né? Ela entendeu que, considerando que 2,5 equipamentos, ou arredondando para 3 equipamentos, ultrapassaria consideravelmente o patamar de R$80 mil, ela queria saber se efetivamente isso poderia ser licitado exclusivamente com as microempresas e com as empresas de pequeno porte. Pode parecer que a segunda pergunta, após as dúvidas apresentadas em relação à primeira, já responderia a pergunta dela, né? Mas ela tinha essa dúvida, ela estava insegura. E eu estou trazendo para vocês aqui essa condição que me aconteceu e eu vou apresentar a resposta de cada uma delas. A terceira pergunta dizia respeito à marca dos equipamentos. Ela queria saber, já que caso ela fosse obrigada a licitar através de 2 procedimentos, um exclusivamente para as microempresas e empresas de pequeno porte e o outro para toda e qualquer empresa interessada, ela queria saber se ela poderia estipular no edital de licitação que todos os equipamentos deveriam ser do mesmo fabricante. Ela queria saber se ela poderia especificar a marca dos equipamentos que a administração pública queria, na verdade, adquirir, num total de 10, mas que, por uma questão de determinação legal, ela teria que fazer através de 2 procedimentos. E para evitar que houvesse fornecimento de equipamentos de uma marca e fornecimento de equipamentos de outra marca, ela queria que todos os equipamentos fossem fornecidos do mesmo fabricante, fossem produzidos pelo mesmo fabricante, para alcançar dessa forma uma padronização nos equipamentos que seriam adquiridos. E a quarta pergunta, que também está vinculada à primeira, ela queria saber como ela deveria interpretar essa norma. Se ela chegasse ao entendimento de que efetivamente teria que realizar um procedimento de contratação exclusiva para as MEs e EPPs, tendo em vista que estaria ali configurado o critério da divisibilidade do objeto, que na minha opinião, neste caso, não há como fugir a ele, né? Efetivamente está demonstrada a divisibilidade do objeto e a possibilidade de se realizar o procedimento separado. Ela queria saber como deveria adotar a interpretação, que interpretação legal ela deveria adotar, tendo em vista que os 25%, como a gente falou no início, corresponderia a 2,5 equipamentos do total de equipamentos que ela pretendia contratar. A administração pública precisava contratar 10 unidades desse equipamento e 25% disso dá 2,5 unidades. Como é que ela deveria... que interpretação ela deveria adotar? Uma interpretação restritiva, reduzindo para 2 unidades, tendo em vista que o privilégio para as MEs e EPPs deveria ser adotado interpretando a norma de forma restritiva para não se ampliar um benefício não previsto na lei, ou, se ao contrário, se ela deveria adotar uma interpretação, né, que ampliasse esses benefícios. Então, ao invés, como não seria possível licitar apenas 25%, ela aumentaria essa cota-parte exclusiva para as MEs e EPPs até o limite, até um patamar que possibilitasse um número inteiro de unidades que a administração pública pretenderia contratar. No caso, aumentaria esses 25% para 30% e ela licitaria a compra de 3 equipamentos, exclusivamente com MEs e EPPs, e outros 7 equipamentos para toda e qualquer empresa que desejasse participar. Bem, no artigo escrito que a gente postou na semana passada, né, eu já coloco todas as respostas, vai lá, dá uma lida, mas eu vou repetir essas respostas aqui. Então, no que se refere à interpretação da norma, ela sempre deve ser adotada em caráter ampliativo. A Lei Complementar 116 de 2006, ela determinou a obrigação de se conceder esse benefício. Então, se a lei determina que 25% da cota, que uma cota de 25% da totalidade do objeto que se pretende contratar deve ser destinada às MEs e EPPs, evidentemente que não pode o gestor público reduzir essa cota de 25% para 20%, porque isso prejudicaria um direito
garantido em lei complementar para as MEs e EPPs. Ora, Rodrigo, mas se 25% não é possível, o que fazer? Bem, a impossibilidade de você alcançar, no caso, no exemplo dado, um número inteiro de unidades correspondente aos exatos 25%, isso é um problema da administração pública. Isso não é um problema da ME ou EPP, que tem o direito de se beneficiar com a norma contida na lei complementar. Então, não pode o gestor público prejudicar um direito conferido para a ME e EPP em uma lei complementar, porque ele está com um problema nas mãos. Então, ele deve observar o que dispõe a lei complementar, garantir o acesso ao direito nela contido, ampliando essa cota da licitação exclusiva para o patamar imediatamente acima daqueles 25% e que permita o alcance de um número inteiro de unidades, que no caso seriam esses equipamentos. Então, como a gente está falando de um número redondo, fica muito fácil, de 25 para 30, correspondendo, saindo de 2,5 equipamentos para 3 equipamentos. Mas se, por exemplo, esses 3 equipamentos fossem alcançados com um percentual de 26,5%, 27%, 27,2%, enfim, não importa. O aumento nesse percentual de uma cota do objeto para um processo licitatório exclusivamente para as MEs e EPPs, ele é necessário, pois, se não realizado dessa forma, estará afrontada a Lei Complementar 116 de 2006. No caso aqui, a administração pública ela necessariamente tinha que ampliar essa cota de 25% para 30% e licitar exclusivamente com as MEs e EPPs a aquisição de 3 equipamentos da totalidade de 10 que ela pretende que lhe seja fornecido. Bem, essa resposta quanto ao caráter da interpretação da norma, né, já responde várias as outras, né, na verdade. Então, a pergunta quanto ao patamar de R$80 mil é uma pergunta boba, é uma pergunta que não se justifica. Né? A própria disposição da Lei Complementar 116 de 2006, lá no artigo 48, seus parágrafos, diz claramente os 80 mil como condição de realização de um processo de licitação exclusivo para as MEs e EPPs é apenas um dos critérios definidores de licitações exclusivas. Além das licitações exclusivas, considerando apenas o patamar de R$80 mil, nós temos as licitações, nós temos essa regra de procedimentos exclusivos, quando o valor ultrapassar os R$80 mil, a administração pública estará obrigada a respeitar 25% da totalidade do objeto, tenha o valor que tiver. Tá? Então, essa é outra norma, essa é outra resposta que está vinculada à primeira pergunta. No que se refere à definição do fabricante do equipamento, vai depender de que equipamento seja esse, de qual relevância que a padronização desses equipamentos possa trazer para a eficiência do serviço público. Então, se é um equipamento que a administração pública ainda não tem instalado em suas dependências e que o objetivo da aquisição desse equipamento é apenas obter o que esse equipamento realiza, pouco importando a marca desse equipamento, evidentemente que não será possível para a administração pública exigir um determinado fabricante. A lei de licitações é muito clara ao regular a possibilidade de se exigir a marca específica quando for necessária a padronização. E essa padronização ela tem que estar justificada e comprovada que a sua não adoção trará prejuízo para a administração pública, para o serviço público. Então, no caso em questão, a administração pública só poderia exigir o fabricante se já houvesse equipamentos semelhantes instalados de um mesmo fabricante e se o fornecimento de um fabricante diverso, se a aquisição de equipamentos semelhantes fabricados por uma outra marca, né, de outra marca, pudesse trazer dificuldades, pudesse trazer ineficiência
na execução do serviço público em razão da diversidade dos fabricantes desses equipamentos. Se a gente estiver falando de um equipamento que facilmente pode ser definido no termo de referência sobre quanto às suas especificações técnicas e que a administração pública facilmente pode apurar a eficiência desse equipamento que se pretende que lhe seja fornecido mediante a análise dessas especificações técnicas, também não será possível para a administração pública exigir um único fabricante. Ela efetivamente terá que realizar 2 procedimentos, nesse exemplo dado, e o procedimento exclusivo para MEs e EPPs poderá ter um vencedor que forneça equipamentos de um fabricante e o outro procedimento poderá ter como vencedor um licitante que forneça equipamentos de um outro fabricante. Tá? Se acontecer de ser o mesmo fabricante ofertado e que os vencedores, tanto em um procedimento quanto em outro, apresentem equipamentos de um mesmo fabricante, ótimo, mas isso não é condição, não pode ser exigido no edital, a não ser que se encontre fartamente justificada e comprovada a necessidade da padronização desses equipamentos que a administração pública pretende contratar. Bom, gente, era esse o tema da videoaula dessa semana. Complementa o artigo escrito que foi publicado na semana passada. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de comentar aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, sugestão, também deixa suas palavras aqui, tá? Deixa um grande abraço a vocês e a gente se vê na próxima oportunidade.